Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades do à la carte dessa semana. E olha, a programação tá variada e com filmes que são daqueles de uhul! Vou começar falando de um filme que eu gosto muito, um filme realmente acima da média. Narciso Negro, dirigido pela dupla de cineastas ingleses Michael Powell e Emily Pressburger. Eles fizeram, entre outros, Sapatinhos Vermelhos, que a gente tem aqui no à la carte. Tem outros filmes deles também que vale a pena. Eles eram uma dupla que trabalhava de uma maneira bastante particular, merece, aliás, uma explicação em outro vídeo. Bom, nesse filme, uma adaptação, um filme com uma produção razoável, feito na Inglaterra, conta a história dessas freiras que vão ocupar esse convento que foi fundado no Himalaia. Elas são de origem europeia e vão para lá a convite lá de um barão do Himalaia que tem grandes propriedades e que quer que as pessoas lá sejam educadas. É claro que essas pessoas europeias vivendo naquele isolamento, naquelas condições climáticas duríssimas e também os conflitos culturais que vão surgir, né, entre as freiras, os missionários e os locais, vai provocar uma série de tensões e de situações. A história em si é interessante, o roteiro é forte, mas o filme tem uma direção de arte e uma fotografia que são top 10. Assim, poucos filmes reuniram tamanha sofisticação e capricho e criatividade, mais do que tudo, na direção de arte e na fotografia. Por exemplo, o filme não tem nenhuma cena filmada no Himalaia, mas se você não soubesse disso que eu estou lhe dizendo, você ia achar que eles filmaram no Himalaia. Eles fizeram fotos ampliadas, né, que na época era muito comum quando se filmava em estúdio, e essas fotos foram feitas em preto e branco. E depois os diretores de arte, a equipe de arte, pintou tudo com cores muito vibrantes. E você tem convicção de que os personagens estão naqueles ambientes. O diretor de fotografia, Jack Cardiff, decidiu fazer um trabalho inspirando-se nas cores do grande pintor holandês Vermeer. E com isso usa cores quentes que também destacam o fundo em relação aos personagens. Bom, não vou ficar aqui porque daria para falar muito tempo sobre a fotografia e a direção de arte, que inclusive ganharam Oscar naquele ano, absolutamente inquestionável. Outra curiosidade, como o filme foi produzido em 1947, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Londres tinha muitos imigrantes que tinham vindo do Extremo Oriente. Então, todos os extras do filme são efetivamente pertencentes às etnias da região. Eles fizeram uma seleção, então tinham os indianos, tinha os chineses, tinha os do Nepal, tinha os do Ceilão, enfim, para que eles pudessem ter os extras no filme efetivamente originários daquela região. É uma produção deslumbrante, como eu disse, uma fotografia e uma direção de arte absolutamente inesquecíveis, além de ser uma grande história, um grande roteiro e uma grande direção. Narciso Negro, um filmaço para vocês. Depois desse filme tão impactante, um filme mais leve. Terapia do Amor, filme mais recente, com Uma Thurman e Meryl Streep. A Uma Thurman interpreta uma fotógrafa que recentemente se divorciou e está muito chateada, está muito triste, está insegura e começa a frequentar então uma terapeuta, conversa com ela, tentando, né, se reanimar. Mas aí um dia ela encontra esse rapaz, quase 15 anos mais novo que ela, um jovem pintor que acabou de sair da faculdade, e eles se encantam e começam esse namoro, ela feliz, o rapaz também feliz. Quando ela conta para a terapeuta percebe que o rapaz é o filho dela. Ela fica numa situação delicada. Tecnicamente, né, não é muito razoável que ela tenha uma paciente que namora com o filho dela mesma, mas ao mesmo tempo a paciente está feliz. Enfim, esse triângulo vai se estabelecer. A gente tem Meryl Streep interpretando a terapeuta. É um filme gostoso, um filme divertido, um filme leve, um filme colorido, um filme passado em Nova York. Você também vai ter aí boa diversão, tranquila, sem grandes exigências, Terapia do Amor. Nas últimas semanas a gente tem trazido para vocês muitos filmes da carreira de Domingos de Oliveira, grande artista, cineasta, dramaturgo, roteirista brasileiro. Essa semana, um dos seus filmes que fez mais sucesso, Carreiras, de 2005, que inclusive ganhou vários prêmios Festival de Gramado. E aqui, Carreiras é usada nos seus, digamos, 3 sentidos. Carreira no sentido de prosseguir numa profissão, carreira no sentido de correria e carreira também no sentido daquele, digamos, aditivo que algumas pessoas utilizam pelo nariz. A personagem principal é uma jornalista de televisão, já passou dos seus 45 anos, interpretada de maneira espetacular pela Priscila Rosenbaum, que era mulher do Domingos de Oliveira e que realmente arrasa. Pois bem, ela então está em casa, está muito incomodada, houve mudanças na equipe, ela de certa maneira foi rebaixada, ela quer recuperar o posto e muito mais. E aí então ela vai
contar e vai falar e vai reclamar e vai lembrar diversas histórias dessa vida que ela leva. É um filme muito divertido, ao mesmo tempo muito intenso, né? Muito em cima do personagem que a Priscila interpreta. Filmaço do Domingos de Oliveira para você, Carreiras. Agora voltamos de novo para os anos 40 com Vidocq, um escândalo em Paris. Dirigido por Douglas Sirk, que depois viria a ficar muito famoso com seus melodramas. Aqui, não. É uma produção razoavelmente grande. O filme é inspirado na vida desse personagem muito intrigante que existiu, Vidocq. Ele nasceu em 1775 numa prisão na França, participou da Revolução Francesa num dos exércitos, nas guerras. Depois ele se tornou um criminoso muito famoso em Paris, ele era impossível de prender, cometia assaltos e outros crimes. Aí ele decidiu fazer um acordo com a polícia francesa e tornou-se diretor da polícia. Acho que um dos motivos é porque ele conhecia os bandidos e como é que os bandidos agiam. Foi ele que criou a polícia secreta da França, muito importante, a Sûreté, que até hoje existe. Alguns anos depois, suspeitava-se de que ele, como chefe da polícia, estaria planejando um assalto a um banco. Ele então é demitido e cria um escritório particular. Ele foi o precursor de todos os detetives particulares que existiram depois. Um personagem totalmente incrível. E aqui a gente acompanha um período da vida do Vidocq, um filme cheio de aventuras, correrias, suspense, diversão, enfim. Um filme sem maiores pretensões do que divertir você e com esse personagem que a gente conhece pouco, mas que realmente foi incrível. Nascido numa prisão, bandido importante, chefe da polícia e detetive particular. Que história! Para vocês, Vidocq, dirigido por Douglas Sirk. Voltamos de novo para o século XXI com esse filme muito especial, O Artista e a Modelo, dirigido pelo espanhol Fernando Trueba, com Jean Roquefort no papel principal e Cláudia Cardinale fazendo sua esposa. Jean Roquefort é um dos meus atores favoritos. É um ator que tinha uma capacidade de se transformar e um olhar e um jeito, enfim, um ator formidável. Aqui ele interpreta esse escultor consagrado, mas já bastante idoso, que decidiu morar numa residência rural no sul da França, com sua esposa, interpretada pela Cláudia Cardinale. Já sente que a sua carreira terminou, que a vida também está próxima de terminar. Está acontecendo a Guerra Civil Espanhola, mas eles nem estão sabendo muito disso. Até que um dia aparece uma jovem, muito cheia de energia, que vem fugindo, inclusive, da Guerra Civil Espanhola. A esposa dele dá acolhimento para essa moça, que ajuda pouco na casa, mas aí, observando aquela moça cheia de vida, cheia de planos, ele sente a chama da vida novamente aquecer e decide que vai fazer uma escultura dela e, claro, também se aquece a sua paixão como homem. Enfim, é um filme delicado, muito bonito. E uma curiosidade, o Fernando Trueba tinha vontade de fazer esse filme desde 1990 e poucos anos depois já tinha convidado o Jean Roquefort para fazer. Mas sempre acho que ele tinha tanto queria que não fazia. Até que em 2011 o Jean Roquefort ligou para o Trueba e disse: olha, é o seguinte, última chance porque eu vou me aposentar. E aí o Trueba levantou os recursos necessários e pôde fazer esse filme. É um belo filme, um filme muito emocionante sobre a arte, sobre a vida, sobre o amor, sobre a paixão, com dois atores incríveis. Um belo filme para você assistir, O Artista e a Modelo. Essa semana tem Cine Clube Italiano. Se você ainda não sabe o que é o seguinte, um filme italiano inédito no Brasil que a gente coloca para vocês até quinta-feira da semana que vem. Duas Famílias, dirigido por Pietro Castellitto, que inclusive participou do Festival de Veneza em 2020. Pietro é filho do ator Sérgio Castellitto, muito famoso, participou de inúmeros filmes. Aqui a gente tem uma história que fala de duas famílias. Começa um homem, é de manhã, ele ali batendo na porta da casa de uma mulher para vender um relógio para ela. Alguns dias depois, um jovem professor de filosofia é excluído de um grupo que vai fazer um trabalho relacionado ao grande filósofo Nietzsche. Duas famílias, dois personagens bastante diferentes, de duas famílias muito diferentes, uma burguesa, intelectual, o outro trabalhador, que vendendo de porta em porta. Um incidente vai colocar essas duas famílias em choque e uma série de verdades acabarão vindo à tona. Um filme intenso, dramático, um filme forte, um filme inédito, como eu falei para vocês, e de um jovem cineasta que já teve seu primeiro filme selecionado para o Festival de Veneza. Duas Famílias no Cine Clube Italiano dessa semana. Esse filme fica aberto, inclusive se você tem um amigo que gosta de cinema italiano e ainda não é assinante do La Carte, avise ele. Quarta-feira tem um debate sobre o filme no nosso canal do YouTube. Acompanhe nossas redes sociais para saber exatamente quem e o horário que vão falar desse filme. Falei ou não falei que a programação era boa? Tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à La Carte.